Qual é a raiz da depressão? O que faz essa doença que deixa marcas no corpo e na alma ter destruído a vida de tantas pessoas? No programa de hoje nós vamos mostrar para você como vencer isso que para muitos tem sido invencível. Para muitos tem sido um obstáculo muito dificultoso. Quem sabe você está nos acompanhando agora e você tem lidado com isso constantemente dentro da sua casa, com os seus amigos, com os seus familiares, na escola que você trabalha, no trabalho onde você convive. Há pessoas que, por conta dessa doença maldita, ela vem se destruindo aos poucos. E se é você que está aí agora, você vem sofrendo muito com essa dor, com esse sofrimento, eu quero falar com você aqui, eu quero atender você. Há uma equipe agora, nesse instante, junto comigo, pronta para receber a sua ligação. O telefone está aí na sua tela, 11 3573 3662. Eu quero começar o programa de hoje com essa frase que eu coloquei aí, para que você entenda na sua casa que você não pode ser a próxima vítima da depressão. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, você sabia disso? No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Aqui no Brasil, a cada 40 minutos uma pessoa tira a própria vida. Isso é muito grave, isso é muito sério. E nós podemos ajudar você e temos provado isso, que tem cura, que tem solução, que tem jeito. Então, se você quiser, entre em contato. Coloca aí, por favor, a frase que eu pedi. Isso, essa daí mesmo. Não seja a próxima vítima da depressão. Se você tem sido vítima dessa maldição e você quer ajuda, você encontrou pessoas e o lugar certo que vai ajudar você. Inclusive, a Giovana está aqui conosco hoje, né, Giovana? Bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Obrigada. Você sofreu quanto tempo com depressão? Eu sofri cerca de mais de 7 anos. Mais de 7 anos. O que a depressão fez com você? A depressão, ela me destruiu. Te destruiu. Ela me destruiu, ela me deixou ansiosa. Eu tive uma depressão profunda, onde eu fiquei mais de 3 meses sem conseguir pentear o cabelo, trancada dentro de um quarto. Daqui a pouquinho você vai contar essa história toda, porque quem está em casa tem que saber que a depressão tem cura. A gente vai a esse intervalo que fala da ligação, porque eu quero que você ligue, eu quero que você entre em contato conosco agora, se você está vivendo essa praga, se você está vivenciando essa doença maldita, liga aqui para a gente, nós vamos ajudar você. 11 3573 3662, ou se você preferir, tem o WhatsApp que você pode mandar para a gente uma mensagem de áudio, de texto, de vídeo. Fica à vontade, o que a gente quer e podemos é ajudar você. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Não é normal viver com depressão. A sociedade hoje em dia quer normalizar tudo. Quer normalizar o sofrimento, quer normalizar a dor. Mas nós estamos falando para você que não é normal você viver com esse mal. Porque a depressão é o mal. É o mal que atinge a alma, que destrói vidas, que faz muitas pessoas pararem no tempo. E você não pode aceitar viver assim. Se hoje, se nesse instante você tem vivido à base de medicações, você tem vivido uma vida sem cor, um sofrimento muito grande dentro de você que nada consegue tirar essa dor, e aí você vem pensando em acabar com a sua vida, você vem pensando em tirar a sua vida,
Você é uma pessoa que não consegue nem dormir mais. Nós temos como ajudar você. Sabe qual é o problema da pessoa com depressão? Vou falar para você aqui agora. Preste atenção no que eu quero falar com você. O maior problema de uma pessoa depressiva é o silêncio. O maior problema de uma pessoa com depressão é ficar calada. Enquanto você fica aí calado, sofrendo calado, pensando que ninguém vai te entender, que ninguém vai te ajudar, essa praga só vai aumentar dentro de você. Essa doença, essa tristeza só vai aumentar dentro de você. E se você não fala, se você não busca ajuda, se você não reconhece que você está mal, o que vai ser o seu fim? Por que tem muita gente que tira a própria vida? Porque ela está lá, a oportunidade de buscar ajuda diante dela, mas ela não busca. E aí, o que a gente pode fazer? Eu estou aqui, ao vivo, nessa madrugada, 1h10 da manhã para ajudar você que está aí pensando em tirar a sua vida. Para ajudar você que está aí pensando em acabar com tudo. Então pega o seu telefone, que não custa nada, e liga aqui para a gente. Porque se eu tivesse o teu número, eu te ligaria, como nós temos feito com tantas pessoas. Se eu tivesse teu telefone, eu ligava para você. Eu não tenho teu telefone, mas você tem o nosso. Então ou você liga, ou você manda uma mensagem, porque a gente está aqui pronto para te ajudar, como ajudamos a Giovana que está aqui hoje, né, Giovana? Sim. Você chegou aqui como? Como é que você chegou até a Igreja Universal? Eu cheguei com crise de ansiedade, eu cheguei com depressão, eu cheguei aflita, eu cheguei querendo tirar minha vida. Foi assim que eu cheguei. E com um vazio enorme dentro de mim que não passava, que parecia que nada preenchia, nada do que eu tentava fazer preenchia aquele buraco dentro de mim, aquela dor, aquele vazio. Você ficou assim durante quanto tempo? Eu fiquei assim desde os meus 15, né, que foi quando eu fui diagnosticada com a depressão profunda, até os meus 22 anos. E o que desencadeou essa depressão em você? Olha, eu já vim, pastor, de uma gravidez indesejada, né? E aos meus 7 anos eu sofri um abuso. E nisso eu comecei por exemplo, à noite, mesmo criança, eu via vultos, sabe? Eu tinha, assim, terror noturno. E aos 15 anos, né, quando eu me vi naquela situação de rejeição da minha mãe, por a gravidez indesejada, que foi o que eu sofri, eu acabei ali me entrancando dentro de um quarto, achando que era a solução. E foi quando eu fiquei ali sem conseguir pentear o meu cabelo, sem querer tomar banho, sem conseguir comer. Eu esquecia de comer, eu esquecia até de dormir. E aí foi quando a minha mãe me levou para tratamentos, né? Onde ela me passou num psicólogo, comecei a tomar remédios e fui diagnosticada com a depressão. E começou ali o possível tratamento, que aparentemente o remédio estava me ajudando a conseguir dormir, né? Com o vazio que eu estava sentindo. E aquela dor estava sendo aliviada com aquele remédio, mas na verdade não estava. Porque eu continuava triste, eu continuava sofrendo, eu continuava sem ter forças para levantar daquela cama, daquele quarto. E foi assim, pastor. Foi assim durante esses 3 meses. E aí, depois desses 3 meses, quando eu saí dali, essa depressão, ela ficou... Eu quis ocultar ela, sabe? Eu quis dizer que eu não tinha depressão. Como? Eu comecei a mostrar uma Giovana que não existia. Mostrar uma Giovana feliz, mostrar uma Giovana bem. Comecei a ir para festas, comecei a ir para baladas. E foi aonde eu conheci as drogas. Então, e cada dia mais o meu vazio só aumentava dentro de mim. Você não deixou de buscar ajuda médica, você foi atrás dos profissionais da saúde que deram total suporte para você. Você chegou a tomar remédio, fazer terapias, como é que você tratou disso? Sim, eu comecei a fazer um acompanhamento com psicólogo. E, assim, nesse acompanhamento que eu fui, ela perguntava como foi a minha infância, né?
Era uma consulta ali. E passou também os remédios, eu tomava em casa. Eu lembro que eu só conseguia dormir realmente com os remédios, só que aí acabava desencadeando outro problema, porque eu não lembrava de comer, não lembrava de... eu não queria levantar da cama, mesmo tomando os remédios. Para conseguir dormir, eu não queria levantar, eu não tinha forças para me alimentar, para pentear o meu cabelo, não queria tomar banho, enfim. E aparentemente aquilo seria a solução, mas não foi. Não foi a solução, pastor. Os remédios que você tomava faziam efeito mais ou menos, ou por enquanto. Depois que passava o efeito dele, voltava tudo de novo. Voltava tudo de novo. E aí eu não queria ir para a escola, eu não queria... eu queria estar ali, sabe? Eu queria que aquela dor, eu achava que, sabe, não tinha mais jeito para mim. Achava que eu, com aquela dor ali, a morte seria a melhor coisa para mim. Então, eu lembro até que quando eu comecei a voltar a ir para a escola, né, depois desses 3 meses, eu tinha muito uma coisa de, por exemplo, eu não conseguia sair de casa sem arrumar o meu cabelo, sem arrumar uma sobrancelha, porque eu achava que todo mundo ia estar olhando para mim, eu achava que todo mundo ia estar rindo de mim, e foi esse estado de depressão que eu passava, a ponto de eu andar na rua e as pessoas estarem rindo, e eu, na minha cabeça, elas estavam rindo de mim. Então, aquilo era torturador. Você não entendia o que estava acontecendo lá de fora, nem do lado de dentro. Você literalmente perdeu o foco da vida, né? Quem sabe você está assistindo a gente agora e você também está assim. Você perdeu o foco, você perdeu as forças. Você se encontra agora, por exemplo, nos assistindo, cheio de perguntas na sua mente, cheio de questionamentos. O médico que trata você já te trocou os teus remédios, já te deu tantas orientações, já fez tanto por você, e você não consegue. Não consegue se curar, não consegue se livrar disso. Deixa eu falar uma coisa para você, e vocês que estão nos assistindo aqui também pelo Instagram, tem muita gente comentando aqui. Entenda, quando a pessoa ela tem um problema na alma, problema da alma, a alma dela está vazia, ela pode ter tudo fisicamente, ela pode ter tudo na vida, ela pode ter posição social, ela pode ter dinheiro, ela pode ter família, ela pode ter seguidores, ela pode ter fama, ela pode ter tudo que um ser humano sempre sonhou em ter. Mas quando a alma está vazia, e vazia mesmo, sabe? Está um buraco dentro da alma, que era o que você carregava, nada consegue preencher. Nada é capaz de preencher o vazio da alma humana, somente o Espírito Santo. E você tem que buscá-lo para ele poder preencher o seu vazio. Que foi o seu caso, você tentou preencher isso, né? Quais foram as formas que você procurou resolver o vazio da tua alma? Olha, pastor, eu comecei falando para mim mesma que eu ia dar a volta por cima, que eu ia conseguir a atenção da minha mãe, que eu não tinha. Então, eu queria, naquele momento, naquela idade, né, ali por volta dos 16 anos, eu queria um trabalho, eu queria preencher aquela dor de alguma forma, mostrar que eu era independente. Então, foi aonde realmente eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a até promover festas, né? E comecei a me envolver bebendo, com bebidas alcoólicas. Depois, quando foi por volta dos 18 anos, eu já fui para droga. Eu comecei a cheirar cocaína. E com aquele mesmo vazio dentro de mim, com aquela mesma dor. Aquela dor, ela permanecia. Aquele buraco dentro de mim, que eu não sabia explicar, ele permanecia. Aquela insegurança também de achar que eu tinha que mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor que eu estava bem, entendeu? E foi assim, eu fui maquiando aquela dor na minha alma, fui maquiando aquele vazio dentro de mim com essas coisas. Você então, de alguma forma, você tentou preencher esse vazio, não resolveu? Não resolveu. Cada vez só piorava, me envolvendo em relacionamentos também, para ver se eu conseguiria preencher essa dor, né, esse vazio. E
o mais interessante, assim, que hoje eu consigo enxergar e que me chama atenção, é que eu nunca depois desse período da depressão, eu achava que, tendo feito ali os tratamentos com os remédios, eu estaria curada, mas com o passar dos anos e dos tempos, eu não queria reconhecer que eu tinha crise de ansiedade, que eu era uma pessoa ansiosa, que eu era uma pessoa vazia. Eu queria mostrar que eu era forte. Eu quis mostrar que eu conseguia, que eu era quem levava força para todo mundo, quando na verdade eu estava explodindo, não estava mais aguentando carregar todo aquele fardo pesado que existia dentro de mim. E aí, de situação em situação, só piorando, de droga, sabe, começava a acontecer um monte de coisas. Por exemplo, ia para as baladas, desmaiava, chegava quando estava voltando, queria me jogar na avenida, e aí as minhas amigas de balada falavam para mim que eu queria me jogar, eu não lembrava daquilo. Então, eu tentava o suicídio, mas quando dava o outro dia, eu não lembrava que eu tinha feito aquilo. E só foi cada dia mais piorando, até quando eu reconheci o meu real fundo de poço, que depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos eu já tinha me envolvido ali com jogos de apostas online também. E mais uma vez tentando preencher o meu vazio, eu me envolvendo com isso, aí nas baladas. E nesses interfatos por exemplo, tentar o suicídio, eu cheguei a um nível de perder tudo. Perder todo o dinheiro que eu tinha nos jogos, ficar sem dinheiro para sair para as baladas. Então foi quando aquela dor que estava dentro de mim, desde a minha infância, aquela depressão, ela só se aprofundou ainda mais. Quer dizer, quanto mais você buscava a alegria, mais tristeza você encontrava. Daqui a pouco você vai concluir a sua história, mas eu vou atender a Helena, que está na linha. Helena, você consegue me ouvir bem? Consigo, bom dia. Bom dia. Me conta o que está acontecendo com você agora, minha amiga. Então, eu estava falando com uma amiga do outro lado, né, do oceano, não nos Estados Unidos, né, ela preocupada comigo, aí eu passei o canal de televisão. Me chamou a atenção tudo. E aí eu falei, aí eu vi que eu falei, meu Deus, eu não acredito em coincidência, eu falei, assim. Eu falei, eu vou ligar. Você vem sofrendo com depressão, ansiedade, algum problema emocional? Eu estava tendo uma crise de ansiedade ainda agora. E há quanto tempo você vem sofrendo com isso, amiga? Começou quando eu tinha 17 anos. Você vem sofrendo isso há quanto tempo? Eu tinha 17, hoje eu tenho 46. Quer dizer, há anos você vem sofrendo com isso. Há décadas, E o que você já fez para tentar resolver isso, Helena? O que você já buscou? Tratamento psiquiátrico, eu tomo remédio controlado, eu já fiz terapia, eu já passei psicólogo, eu já aceitei Jesus como meu salvador. Quer dizer, Eu não sei mais o que fazer. tudo que estava ao alcance humano você já fez, né? Eu vou fazer um convite para você. Eu tenho aqui comigo hoje a Giovana. Mostra a Giovana aí. Ela tinha tudo que você tem. Ela sofreu com tudo que você está sofrendo aí. E eu queria que você prestasse bastante atenção na história dela, porque houve um dia, Helena, que a vida dela mudou, que fez ela ser totalmente transformada, porque foi um dia que ela chegou até a gente aqui. E você tem que entender que há uma saída para você. Você não precisa ficar se entregando a essa tristeza, a essa dor, porque a cura, literalmente a cura, chega para você agora. Você que está me vendo aí, Helena, através dessa programação, tem jeito para você. Você pode mudar a sua vida hoje, agora, através de uma decisão. Eu vou fazer um convite para você nesse domingo agora. Eu queria que você viesse aqui no Templo de Salomão, para eu te atender e você participar de uma reunião conosco. Coloca, por favor, de novo. Participar de uma reunião com a gente, para você ver o que vai acontecer na tua alma, dentro de você. Porque é o que você já falou, você já fez muito, já buscou em todo lugar, já fez aquilo que você tem que fazer, que é o correto, você já foi em busca da ciência, em busca da psicologia, em busca da psicoterapia, da psiquiatria. Você fez tudo.
Não é verdade? Eu tive uma história de abuso, né? Então foram muito traumas. Só que quando eu conheci Cristo, eu tinha um pouco de melhora. Mas eu nunca pensei, sabe? Esses dias eu estava aqui na caixa, voltei a trabalhar, não posso pagar. E aí quando quer um desespero, eu fico tomando remédio. Eu nunca tentei me matar. Mas eu fico tomando remédio. Eu já vou receber muito hoje, entendeu? Eu só queria dormir porque eu vou trabalhar daqui a pouco. E assim, meu trabalho é de muita responsabilidade, entendeu? Eu falei hoje com o agora na madrugada, eu falei, senhor, nem que eu tenha que sair e ir pro médico. Eu não estou preocupada mais com o que eu tenho cuida de mim. E assim, o senhor me lançou um convite, de manhã eu não posso, mas eu posso de tarde. Nós vamos ajudar você, Helena. Você fala de qual bairro aqui em São Paulo? Itaim Paulista. Parque Paulista. Fora do ar... Itaim Paulista. Itaim Paulista. Fora do ar, nossa equipe vai falar com você. Eu queria que você preparasse um copo com água. No final do programa, hoje eu vou orar por você. Deixa esse copo com água próximo da sua TV. Você vai ter hoje a melhor noite de sono da sua vida. Você vai ver. Eu acredito. E você vai ver como que Deus ele vai agir na sua vida a partir de agora. Tá bom? Fora do ar, a nossa equipe vai continuar atendendo você, vai marcar o atendimento presencial. Pega esse livro para mim. Eu vou dar para você, domingo, esse livro aqui, ó. Eu Venci a Depressão. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui conta a história de uma médica que tinha tudo que você tem. É um manual de vida. Você vai receber esse livro gratuitamente, eu vou entregar ele para você e você vai poder ler, entender nele como que você pode também vencer tudo isso. Tá bom, minha amiga? Tá bom, muito obrigada. De nada, Deus abençoe. Não desliga não, fica na linha aí. Tá bom. 11 3573 3662. Se você está querendo ajuda, coloca a frase que eu pedi para colocar hoje aí. A frase em tela cheia. Não seja a próxima vítima da depressão. Não seja a próxima vítima da depressão. Depressão tem cura. Eu tenho aqui alguns comentários, por exemplo, a Regiane Martins falando um monte de besteira aqui. Vai dormir, Regiane? Tem também o Murilo, que fala bastante de coisa também aqui. Esse programa aqui não é para quem quer tirar onda aqui, não. Vai tirar onda na sua casa. Aqui é para quem quer ser ajudado. A gente não está aqui brincando de depressão, não, nem de igreja, não. Estou falando sério. Então, se você não tem o que fazer, pode dormir. Vá dormir. Ou troque de canal. A gente está ao vivo para mostrar que aqui tem cura. E a Giovana é a prova disso. Né, Giovana? Sim, senhor, pastor. Como é que você curou a tua alma? Porque você está curado. Graças a Não é Deus. controlada, não. Isso aqui não é conversa, não é mentira, não. Como é que está a tua vida hoje? Minha vida está transformada. Transformada, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu fui preenchida com aquele vazio que eu tinha, foi preenchido, mas eu precisei aceitar ajuda. Eu precisei aceitar ajuda que eu só poderia receber se eu estivesse disposta a me entregar, a mudar. E foi o que eu fiz. E foi o que resolveu, e eu tenho certeza como é o que resolve para sempre. Isso mudou tua vida, essa decisão de você buscar essa ajuda. Como é que você encontrou a Igreja Universal? Então, foi através do meu trabalho, onde uma amiga que também sofria as mesmas coisas que eu, ela foi ajudada por uma levita do Templo de Salomão. E eu vendo aquela situação, eu pensei, eu raciocinei. Eu estou passando pelas mesmas coisas que ela está passando. Então, o que eu fiz? Eu ali resisti a princípio a vir buscar ajuda, né? E resolver o problema de dentro do meu interior. Então, o que aconteceu? Eu, ali na resistência, cada vez só foi piorando mais. Só que quando eu realmente aceitei esse convite de vir até o Templo de Salomão, foi quando, no primeiro dia que eu cheguei, que eu não dormia, que eu não tinha paz, que eu tinha esse buraco dentro de mim, que os remédios não resolveram, a tarja preta que eu tomava lá com meus 15 anos não resolveu, o psicólogo não resolveu. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu cheguei, nessa primeira noite que eu abri meu coração, eu consegui dormir. Na primeira noite, tive paz, eu consegui dormir, eu voltei para casa feliz e eu queria novamente aquilo dentro de mim. Então eu continuei. E aí eu tomei a decisão de me entregar por completo, para que todo esse vazio
para que todo aquele vazio dentro de mim fosse preenchido. Quer dizer, você aceitou de todo o seu coração aquele convite. Agora, imagina, Giovana, se você não tivesse aceitado o convite que foi feito para você, como é que estaria a tua vida agora? Olha, eu creio que eu já estaria morta, porque era de mal a pior. Cada dia que se passava, inclusive no dia que eu cheguei, eu tinha gritado, tinha tido uma crise, tinha realmente reconhecido o meu estado, onde eu gritei, eu falei assim, tira a minha vida porque eu não aguento mais, de tanta dor. Foi uma crise assim que a minha prima que estava do meu lado não pôde me ajudar. Ela ficou sem saber o que fazer. As pessoas que estavam ao meu lado, elas se retiraram, porque ninguém podia me ajudar. E eu só encontrei ajuda quando eu realmente aceitei. Quando eu realmente vim até o Templo de Salomão e no primeiro dia eu já tive assim um resultado incrível. No primeiro dia? No primeiro dia. Na primeira oração, sabe? Primeira vez que eu cheguei. Primeiro dia que eu cheguei, eu tive essa noite de descanso. Eu passei a não ver mais os vultos que eu via. Aquela dor de dentro de mim, saiu um peso, sabe? Parecia que eu estava carregando um saco de lixo nas minhas costas. Essa era a sensação. Um peso enorme, uma dor. E no primeiro dia eu tive paz. Eu senti o corpo leve, tive uma leveza. Realmente, assim, interiormente, foi incrível. Que bom, né? Isso mostra que realmente funciona. É só vir, você pagou alguma coisa, não? Não paguei nada e fui muito bem recebida. No primeiro dia fui atendida, como o senhor estava falando ainda agora, que ia atender a Helena. Eu fui atendida e o atendimento eu fui orientada de acordo com o que eu deveria fazer em obediência à palavra de Deus. Mas ninguém me obrigou a fazer nada. Eu só recebi a orientação, olha, a depressão tem cura. Realmente tem jeito para a sua vida. Mas eu escolhi obedecer. E graças a Deus, mudou toda a minha vida. Eu me entreguei, eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu estou com a vida transformada. Desde aquele dia, eu nunca mais me senti sozinha. Eu não sei o que é uma crise de ansiedade mais. Eu não tenho mais dor dentro de mim. Vazio. Saiu tudo. E todas as áreas da minha vida foram transformadas. Quer dizer, houve uma mudança completa, né? Completa. Por quê? Porque a humildade de reconhecer que existia um problema dentro de você e você ter vindo buscar ajuda no lugar certo, porque você já tinha passado por vários locais, né? Você já tinha buscado ajuda médica, clínica, psiquiátrica, que não foi capaz de resolver o problema da alma. Bebida. Né? Bebida, amizades, tudo que você tentou, você não encontrou. Mas quando você encontrou essa verdadeira paz, eu quero que você entenda, é o seguinte, não é errado você buscar um médico, pelo contrário, você quer ir no psicólogo, nós apoiamos você aí ao psicólogo. Inclusive, no projeto Depressão Tem Cura, nós temos psicólogos, pessoas que fazem parte desse projeto, que são formadas na área da saúde. Mas a psicologia, ela tem o seu limite. Ela tem o seu limite, assim como a ciência, assim como a medicina tem o seu limite. Quando o ser humano chega ao limite, ele recorre a quem? Responde aí, já que você é tão inteligente, você está aí comentando um monte de coisa aqui. Quando você está no fundo do poço, você só tem a recorrer para quem? Esse é o problema. Tem muita gente que está no fundo do poço, mas ela não reconhece que só Deus pode te salvar. E eu não estou falando que a doença que ela teve, a doença que você tem, chamada depressão, é a falta de Deus, não. Deus está aí com você. Ele está aí do teu lado, te livrando, te guardando. Mas Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque ela aconteceu com você. Quando você passou a ter relacionamento com Deus, aí a sua vida mudou. Né? Quando eu me entreguei realmente. Quando eu escolhi me entregar. Porque Ele estava te guardando. A vida toda Ele estava ao teu lado. Tem gente que fala assim, mas Deus me abandonou. Mentira! Deus nunca te abandonou. Ele está aí com você. Ele está te protegendo, te guardando. Coisa pior não aconteceu na tua vida, porque Ele está te guardando. Mas você tem que agora entender, já que eu estou te dando esse recado, você tem que entender que você precisa fazer o que ela fez. Se entregar a Ele. Que aí sim, você vai ver a sua vida ser mudada.
Giovana, qual conselho você dá para quem está te vendo agora, essas pessoas que estão nos assistindo? Tem muita gente assistindo a gente agora nessa programação que quer ajuda, mas não sabe como fazer. Nessa câmera aqui, fale com essas pessoas. Olha, primeiro, você reconhecer o seu real estado. Não importa o que você tem tentado, com o que você tem tentado preencher. Seja você falando que é forte, você falando que você tem dinheiro, que você tem um bom trabalho. Não importa o que você tenha, mas que você reconheça, tenha humildade de reconhecer, olhar para dentro do seu interior e buscar ajuda. Buscar ajuda aqui no Templo de Salomão. E agora mesmo, aonde você está, você ligar aqui para a central, você pedir ajuda, porque foi o primeiro passo que eu dei. Foi reconhecer o meu estado e buscar ajuda. E eu tenho certeza, como se você se entregar, se agora nesse momento você com humildade abrir seu coração para Deus, você vai ter um encontro com Ele, como eu tive, e você vai mudar de vida. E não vai ser de uma hora para outra, não vai ser como o efeito do remédio que eu tomava e que você toma. Não, não vai ser passageiro, vai ser para sempre. Você nunca mais vai se sentir sozinho, sozinha, nem vai se sentir vazio, nem vai precisar fazer várias coisas para preencher o seu vazio. Não, você vai ter o Espírito Santo morando dentro de você e preenchendo esse lugar aí da depressão. Depressão tem cura. Você é a prova viva de que para essa pessoa tem jeito que teve para você. Domingo agora você vai estar onde? Aqui no Templo de Salomão. Na Avenida? Celso Garcia, 605. Quem quiser conversar com ela, ela também vai poder estar atendendo. Sim. Você, para contar a experiência dela, só você procurá-la aqui. Além dela, nós temos também, tem as imagens do atendimento aí, o grupo Depressão Tem Cura está aqui para ajudar você. Se você quiser um atendimento presencial, a gente vai estar aqui pronto para atender você no Templo de Salomão nesse domingo agora, tá certo? Você não tem que pagar nada, você só tem que vir e ver. Venha e veja o que vai acontecer na sua vida, tá certo? Giovana, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe você e sua família, e a gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura.